Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 19. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meus irmãos, nós precisamos de ter uma visão um pouco mais, não vou dizer profunda, mas ter uma noção do contexto em que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, e para que a gente aplique isso na nossa vida diária. A cidade de Éfeso, nós falamos isso aqui logo na primeira mensagem, era uma cidade da Ásia Menor, era uma cidade marítima, ela tinha um porto, era uma cidade muito importante, mas o que se destaca para nós na cidade de Éfeso era porque lá era considerada o templo, onde tinha o templo de Diana. Se vocês lembrarem, vocês vão ver que Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele fica em Éfeso em torno de 2 ou 3 anos, ele enfrenta lá aquele problema com aquela mulher, aquela moça que vem atrás dele, falando por um longo período atrás dele, e ele expulsa o demônio da moça. Lá foi queimado diversos livros de magia, lá tinha templos de diversos deuses do panteão grego-romano. O que é isso? Nós estamos, Jesus, o tempo de Jesus, ou a igreja primitiva, nessa época os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Era o império que dominava na época. E o Império Romano, ele era constituído de muitos deuses. Era um panteão, uma infinidade de deuses. Tinha Deus para tudo. Eles eram 12 deuses do panteão maior. Depois tinha um grupo muito grande de deuses menores. E depois tinha ainda os deuses, que eram uma quantidade muito maior ainda, que eram os deuses do lar. Então, cada pessoa tinha um Deus. Se a pessoa saísse para encontrar com alguém, para conversar de um determinado assunto, fazer um negócio, ele recorria a um Deus que era o Deus dos negócios. Então, eles faziam ele tinha esse tipo de cultura. E uma coisa que caracterizava Roma é que Roma aceitava os deuses gregos. E eles fizeram um sincretismo. É mais ou menos como você encontra hoje lá na Bahia, por exemplo, onde um Deus ou um santo católico é o mesmo um Deus lá da Umbanda, faz um sincretismo. E Roma fez isso com os deuses gregos e aceitavam. Com isso, eles impediam uma revolta, qualquer coisa assim. O que eles não entendiam era a situação judaica cristã, ou seja, judeus e cristãos. Porque para os judeus existia um único Deus. E para piorar a situação, esse Deus dos judeus não tinha uma imagem. Então, para o romano, para o povo de Éfeso, os judeus eram ateus. Vocês sabiam disso? Para a cultura romana, o cristão, o judeu era ateu. Por que o judeu era ateu? Porque o judeu não cria num monte de Deus. Ateu não crê em Deus. Para o judeu, o gentio era ateu, porque não cria no Deus judeu. Quando Paulo chega em Éfeso, que ele vai começar em Éfeso,
há uma reação, que eles começam a dizer, esse tagarela, esse cara que está falando de coisas que a gente não entende, porque Paulo começa a pregar em Éfeso sobre um Deus que dominava sobre todas as coisas, um Deus que não tinha uma imagem, que era o dominador, que era o Senhor de todas as coisas. E para piorar a situação, Paulo diz que esse Deus se torna homem, se encarna, morre de forma absurda numa cruz, e que esse Deus agora é Senhor. Isso foi uma bomba na cabeça dos romanos. Por quê? Porque para o romano, o Senhor era o César, era o imperador. O imperador era invocado como Deus. E quando ele fala assim, Jesus é Senhor, ele está dizendo que Jesus é Senhor acima do imperador. Meus irmãos, a coisa é tão interessante que o romano, ele não perseguia ninguém de outra denominação ou de outra nação que cultuasse o seu Deus. Se o sujeito fosse lá de alguma nação que não fosse romano, ele podia cultuar o Deus dele normal, era aceitável em Roma. Não havia perseguição religiosa em Roma contra gregos, não havia perseguição de gregos contra romanos, mas os romanos começam a perseguir os cristãos. Eles aceitavam até mesmo o judeu, com a sua ideia de um único Deus, o ateísmo judeu, como eles assim pensavam, eles aceitavam. Mas eles não aceitavam de forma nenhuma o cristianismo, porque o cristianismo jogava por terra tudo aquilo que eles criam. Por exemplo, se o sujeito acreditasse em Zeus, e na casa dele ele adorasse a Zeus, não tem problema, ele adora Zeus, ele pode ser romano, ele pode ser grego, ele pode ser o que for. Mas o cristianismo não, o cristianismo chegava, pegava o gentio, convertia o gentio ao cristianismo, ao senhorio de Cristo, mudava a identidade do gentio, o gentio deixava de ser agora romano e se tornava cristão, e o que era pior, passava a acreditar em ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição. Dentro desse contexto de um povo que não acreditava no único Deus, de um povo que acreditava que os deuses eram apenas para você resolver os seus problemas, e que eles ficavam irados com você, e você tinha que fazer a ele uma oferenda ou qualquer coisa para amenizar a ira dele. Se você for pensar nisso, você vai ver que isso é muito comum aí em algumas religiões que tem ao nosso derredor. Você faz a oferenda para que o Deus não se irrite contra você, para aplacar a ira de Deus, desse Deus que eu estou falando aqui, entre Deus em letra minúscula. E isso trouxe para aquele povo um conflito tremendo. Aí Paulo vai lá, prega, a igreja vive, e quando ele escreve essa carta, ele começa a falar de coisas absurdas. Ele começa a dizer de um Deus que não nasceu, que para o romano e o grego, os deuses deles nasciam de alguma coisa, ou era filho de dois deuses que eram os maiorais, ou nasceu de um evento qualquer na natureza, então o Deus nascia. Ele diz, o Deus eterno, que te escolheu na eternidade, antes que o mundo existisse, a cabeça deles ficaram doidos. Esse Deus projetou a salvação, Deus Pai,
O filho vem e morre, mas como é que Deus pode, um Deus que morre, pode salvar alguém? Aí entra um outro problema. Eles não acreditavam em salvação, porque eles achavam que eles não precisavam de ser salvos. Por isso eles não criam na ressurreição. E para piorar a situação, a carta vai dizer, nós terminamos aqui semana passada, que esse Deus viria morar no homem. Para eles, Deus ficava afastado, eles ficavam aqui agradando aos deuses, que Deus morava, quando muito, Deus estava num templo, era o máximo que eles aceitavam. Na verdade, eles acreditavam que Deus morava em determinados lugares, quando muito estaria no templo. Aí Paulo vem dizer que esse Deus vem morar em você e vai te selar. Quando Paulo expõe isso dessa forma, na cabeça daqueles efésios, estava se confirmando uma linha de pensamento que não existia. Não existia. E aí Paulo começa o texto que nós lemos. Ele vai dizer: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ele vai fazer, meus irmãos, uma súplica pela igreja de Éfeso. A primeira coisa que ele coloca aqui é que essa igreja era uma igreja verdadeira, porque essa igreja tinha fé e amor. Ela tinha fé, ela acreditava nesse Deus que agora tinha relacionamento com o homem. E o que é mais impressionante é que esse Deus fazia com que esses efésios tivessem um relacionamento de amor com o próximo. No meio gentílico, Deus só servia para resolver os problemas pessoais das pessoas. Gente, meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Parece brincadeira, mas essas ideias estão no nosso meio, de que o Deus que nós servimos, Ele é Deus para mim, para resolver o meu problema pessoal. Ele é o Deus que eu creio nele, sirvo Ele, para que Ele seja o resolvedor dos meus problemas. Aí Paulo diz: olha, eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, a oração era para que a igreja não parasse no seu desenvolvimento, para que a igreja continuasse conhecendo cada vez mais. Por isso ele vai dizer o quê? Qual é a oração que ele faz para a igreja? Para que a igreja tenha espírito de sabedoria e iluminação, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Aqui Paulo está dizendo: olha, o que vocês precisam de entender é que vocês precisam de ter espírito de sabedoria, e esse espírito de sabedoria é dado pelo Espírito Santo que habita em vocês, que agora selou vocês, e vocês precisam de ter sabedoria e uma revelação desse Espírito no coração, para o conhecimento de Deus. Paulo está dizendo para aquele povo: olha, vocês não têm que ficar acreditando nesses deuses de vocês, mas vocês precisam ter sabedoria, ter iluminação dos olhos do entendimento. Meus irmãos, Jesus se tornou homem de tal maneira que diz Paulo que Deus era Deus de Jesus. Ele diz um pouco antes: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Pai glorioso, como nós vimos no Velho Testamento. Então ele está dizendo: Deus se torna homem de tal maneira que o Senhor Jesus considerava Deus o seu Deus. E se você
abrir lá em João capítulo 20, versículo 17, Jesus vai falar isso. Jesus vai dizer: meu Deus. Então nós encontramos muito em João, Jesus fazendo isso, Jesus dizendo que era igual a Deus, eu e o Pai somos um, eu sou o Criador, mas Jesus ao mesmo tempo diz, como homem, eu tenho um Deus, o meu Deus. Aí você vai ver na cruz, né, quando ele diz, Senhor, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Pai, ele ora a Deus, ele faz essa oração. Então o que Paulo está ensinando aqui à igreja? Ele está ensinando à igreja que uma verdadeira igreja é uma igreja que busca sabedoria e iluminação do entendimento. A igreja não pode se acomodar no conhecimento de Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa: o conhecimento de Deus é um conhecimento particular. O que mais nos preocupa é que quando você tem um entendimento de que Deus é um Deus que resolve os seus problemas, você só procura Deus para resolver os seus problemas, você não tem uma busca de conhecimento do seu Deus, quem o seu Deus é. E o romano ou o grego desses dias, que nós vamos encontrar Paulo principalmente falando tanto da sabedoria grega, quanto da filosofia grega, quanto do conhecimento romano, nós vamos encontrar ele falando diversas vezes sobre isso, e fala isso claramente em Coríntios. Eles não entendiam que eles precisavam de buscar um conhecimento pessoal de Deus. Meus irmãos, nós somos cristãos chamados para ter um relacionamento pessoal com Deus. Pessoal. Esse relacionamento pessoal com Deus, ele só acontece quando você tem um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. O que tem acontecido? O que acontece é que muitas vezes nós nos tornamos hoje uma igreja que se diz cristã porque frequenta uma denominação ou frequenta um culto. A igreja não é igreja porque frequenta ou é membro de uma denominação ou frequenta um culto. A igreja é igreja porque tem um relacionamento pessoal com Deus através da redenção de Cristo, através da aplicação dessa redenção pelo Espírito. Por isso ele diz o que ele diz do versículo 3 até o versículo 14. Nós falamos aqui, um único parágrafo, sem vírgula, sem ponto. Uma frase única. Todos esses versículos são uma frase única. Então o que Paulo está dizendo? Você que é eleito pelo Pai, você que foi redimido pelo Filho, você que é selado pelo Espírito, você tem que ter conhecimento dele. Você tem que ter os seus olhos iluminados do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Ele não está dizendo, você precisa saber o que esse Deus pode fazer por você hoje neste mundo. Ele está dizendo, qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Essa expressão aqui, esperança do seu chamamento, é aquela mesma expressão que nós encontramos Paulo dizendo aos Colossenses, os Filipenses, quando ele diz qual a esperança do seu chamamento ou a esperança da sua vocação. E o termo vocação que Paulo usa, é o mesmo termo aqui, não é aquilo que você é vocacionado para fazer, mas é aquilo que você é vocacionado para ser. Qual a esperança do seu chamamento?
O seu chamamento, a esperança do seu chamamento não é o que Deus pode fazer por você na sua vida, mas é o que Deus quer que você seja, filho dele. Que você seja a imagem de Cristo, que você seja embaixador de Cristo. E ele vai falando que ele, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, ele vai dizer no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele repete a palavra, segundo a eficácia da força do poder de Deus, que age em você e que pode fazer realmente transformar a sua vida. Esse texto, ele tem que nos ensinar que há uma ação constante do Espírito Santo na vida do cristão. Você precisa de entender uma coisa: se você é selado pelo Espírito, você tem uma ação do Espírito constante na sua vida. Essa ação do Espírito visa, primeiramente, a santificação, a sua santidade. Quando você cresce no conhecimento de Deus, quando você cresce no conhecimento daquilo pelo qual Deus te chamou, a primeira coisa que acontece quando você é atraído para o conhecimento desse Deus, é você entender que esse Deus é santo. Vocês lembram de Isaías chegando no capítulo 6, chega na presença do Senhor, viu o alto sublime trono, e quando ele viu a glória de Deus, o que ele disse? Sou um homem puro, habito no meio de um povo de impuros lábios, estou morto. Ou seja, a santidade de Deus, o que o Espírito, como é que é o nome? Espírito Santo. O que o Espírito Santo primeiramente quer fazer na sua vida, é trabalhar a sua santidade. Trabalhar a sua santidade. E aqui, meus irmãos, só tem um jeito. É quando o Espírito te leva o conhecimento de Deus, a revelação pelo conhecimento dEle, quando Ele ilumina os seus olhos, o coração, quando Ele te leva a entender. E como que você consegue isso? Vamos falar aqui de forma prática. Tem uma conversa que tive essa semana, de forma prática. Como que isso acontece? Quando você lê um texto na Bíblia, ou nessas meditações que Afonso passa no grupo da igreja todo domingo, todo dia de manhã, cedo Afonso passa uma meditação. Quando você lê uma meditação daquela, que aquilo tem uma aplicação, e você no seu coração diz assim: o que isso serve para a minha vida? O que esse texto, o que esse versículo, o que esse livro mudou na minha vida? Mudou na minha maneira de andar, na minha maneira de vestir, na minha maneira de falar. Mudou na minha fé. O que Paulo está dizendo para esses gentios é: o Espírito Santo age na vida do seu povo, mudando o conhecimento, mudando a vontade, mudando os prazeres. E ele fala isso, ele ora pela igreja pedindo uma ação constante do Espírito na vida de cada cristão, para preservá-los no meio de um mundo contra a sua carne, contra o inimigo. E aqui nós temos um contexto terrível, porque eles tinham a pressão dos gregos, eles tinham a pressão dos romanos, eles enfrentavam um problema muito pior do que nós enfrentamos hoje, porque havia sim um combate tremendo contra a igreja naquela época, e eles sofriam. Então Paulo está dizendo a eles: olha, vocês precisam de trabalhar a vida de vocês, para vocês ser preservados. Então Paulo está dizendo que a igreja, ela é preservada pelo Espírito de Deus, através do seu conhecimento de Deus, do crescimento do conhecimento, do amadurecimento e verdadeiramente de uma busca do conhecimento de Deus. Então Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso que a maturidade deles viria por essa ação do Espírito. A maturidade deles, e Paulo se alegra com essa igreja, porque
era uma igreja que ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, porque no meio de um contexto tão difícil, vocês permanecem firmes, crescendo, desenvolvendo, amadurecendo no conhecimento daquele que vocacionou vocês para a santidade e para viver com o Senhor. Meus irmãos, algumas coisas que nós precisamos de ter contexto desse é uma reação. A minha pergunta é: qual a sua reação? Foi citado isso aqui na hora da confissão. Qual a sua reação ao ouvir da palavra de Deus que você precisa de ter sabedoria, você precisa buscar sabedoria, conhecimento de Deus? Qual é a sua reação? A sua reação pode ser aquela reação assim: ah, muito bonito, muito bom, achei bonito, a mensagem foi ótima, o culto foi belo. Amanhã você vai viver a sua vida da mesma forma que você estava vivendo. Aí, outra reação sua é o seguinte: ah, espero que o meu marido esteja ouvindo, não é? Tem gente que pode estar pensando aí: tomara que o meu marido esteja ouvindo tudo, ou tomara, se fulano estivesse aqui, eu vou ligar para fulano para ver a mensagem amanhã no YouTube, porque essa mensagem é para fulano. Meu irmão, minha irmã, quero dizer uma coisa para você: essa mensagem não é para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para fulano, nem para ciclano. Essa mensagem é para você. A mensagem é para você. Você tem que pegar o texto bíblico e dizer para você: eu preciso de buscar conhecimento de Deus. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ler livro, eu vou começar a me informar de coisas saudáveis, eu vou buscar um desenvolvimento. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração para me saber qual é a esperança do meu chamamento. Aqui diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a riqueza da glória da herança que você tem. Então nós encontramos pessoas que há uma superficialidade na vida cristã. Ser membro de igreja e frequentar a igreja ou os cultos não significa maturidade cristã. Um monte de gente que frequenta a igreja nem crê, nem salvo é. Nós precisamos de querer, desejar essas coisas para a nossa vida e pedir ao Senhor que faça isso na nossa vida. Tem que haver uma busca diária pela ação do Espírito. A gente tem que pedir a Deus diariamente: Senhor, tem misericórdia, abra os olhos do meu coração, abra os olhos da minha alma, me mostre o que eu preciso de mudar na minha vida, meu Senhor. Nós temos que clamar isso com fervor, com desejo, como se fosse o desejo de beber água ou o desejo de comer comida. Senhor, tem misericórdia, me ajude, não permita que eu seja disciplinado pelo Senhor, que eu me afaste do teu meio. Por que as pessoas, meus irmãos, afastam de Deus, da igreja, da palavra de Deus? Porque elas não buscam esse conhecimento. Elas não buscam, elas não têm prazer em conhecer Deus. Elas não têm prazer em conhecer Deus. Aí elas vão se envolvendo cada vez mais com a vida. O Deus que ela crê, como os gentios daquela época criam naquele monte de Deus, o Deus que ela crê não é o Deus bíblico, não é o Deus que está dando para ela o que ela deseja, porque o Deus bíblico é o Deus soberano, o Deus Senhor que te dá o que você precisa, não é o que você deseja. Claro que se você desejar conhecer Ele, aí, como diz a história, né, infantil, é jogar o sapo na água, né? Se você deseja o conhecimento de Deus e a santidade de vida, Ele vai te dar,
porque esse é o desejo dele. Mas você não pode fazer de Deus aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Deus é Deus, independente do que você pensa, independente do que você quer. Então faça um exame de si mesmo, faça um exame de você mesmo, faça um exame da sua vida, olhe para dentro da sua casa, veja, olhe bem, seja sincero e sincera de olhar no espelho e dizer para Deus, e dizer: Senhor, essa pessoa que eu estou vendo aqui no espelho está vivendo problemas que não deveria viver. Se for um problema de perseguição, porque você é cristão, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque Pedro vai dizer, né, que se a gente for perseguido por amor a Cristo, não tem problema, se alegra. Mas se a sua vida está tumultuada, sem uma razão lógica, ore ao Senhor, ore, diga a Ele: Senhor, por que eu estou vivendo sem paz? Estava comentando agora, na vinda de casa, eu e a Ziste, eu estava comentando com ela que eu vi uma colocação de alguém no WhatsApp, dizendo assim: eu creio no Deus do milagre. Eu falei: Ziste, isso é um problema. A gente não pode crer num Deus do milagre. Meus irmãos, nós temos que crer num Deus soberano. Porque quando você crê num Deus de milagre, Deus pode não fazer um milagre e seu mundo desaba. Quando você crê num Deus soberano, e esse Deus soberano faz um milagre, você pula de alegria. Quando o Deus soberano não faz o milagre, você glorifica Ele, porque você crê num Deus soberano. Porque o Deus soberano pode fazer milagres, mas também pode não fazer milagres. Você parou para pensar nisso? Aí muitos ficam: Deus vai fazer, e faz aquela força, né? Parece até que vai estourar os vasos sanguíneos da cabeça, de tanta força. Meus irmãos, nosso Deus não é movido por nada disso. Você tem que conhecer Ele. Se você não conhecer Ele, você vai sofrer tremendamente nesse mundo, e ainda poderá ser salvo, porque não estou duvidando da salvação de ninguém. Você poderá ser salvo, ainda chegar lá e Deus ainda falar com você: sofreu bastante lá à toa. Ou seja, faça uma avaliação, aplique a Bíblia em todas as áreas da sua vida. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não entendeu, procure alguém, procure entendimento, procure uma Bíblia que faça uma análise boa. Procure, aplique aquilo na vida. Se a Bíblia fala com você que você não pode ter ansiedade, aprenda a confiar no Deus soberano que pode todas as coisas. Lute com a sua própria mente, lute com a sua cabeça. Procure um irmão, uma irmã que conhece e questione. Porque você tem uma vocação. Você foi chamado e chamada para receber as bênçãos do Senhor, a ser igual a Ele. E o que mais nos preocupa, e tem que nos preocupar, é em saber que esse Deus Todo-Poderoso, de todo poder, está dentro de mim. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, de todo poder, está dentro de mim, o que está acontecendo comigo? Por que eu vivo em tristeza? Por que eu vivo numa constante guerra? Por que eu vivo numa constante necessidade que o mundo me dê coisas que eu não preciso? Porque eu tenho Deus Todo-Poderoso na minha vida. O que está acontecendo comigo? Tem um trem qualquer acontecendo de errado. E nós precisamos de saber. Nós precisamos de saber.
E você precisa de fazer essa avaliação, você precisa aplicar a Bíblia na sua vida. Não espere por ninguém. Tem muita gente que fica esperando, porque eu sou assim, estou fazendo isso, porque o meu pai e a minha mãe, então eu vou fumar maconha, porque é minha mãe e meu pai, eu vou me prostituir, eu vou adulterar porque a minha mulher isso, aquilo, eu vou fazer isso porque o meu marido isso e aquilo. Você não chegará na presença do Senhor acompanhado de ninguém, nem de pai, nem de mãe, de filho, de filha, de avô, de sogra, de sogro, de marido, de mulher. A sua vida é pessoal. Nós somos sim um corpo. Como igreja nós somos um corpo de Cristo. Como igreja nós somos membros uns dos outros para amar, para ajudar, socorrer. Mas pessoalmente nós vamos tratar com o nosso Deus pessoalmente. É pessoal. Então, não espere por ninguém. A sua vida é entre você e Deus. Você e Deus. Então, quando Paulo diz, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Você, ao ler um texto desse, você tem que se perguntar, Senhor, peraí, a tua palavra está dizendo que o Senhor me concede o espírito de sabedoria, que o Senhor pode me dar o espírito de sabedoria para o pleno conhecimento de Deus, e eu não tenho, meu conhecimento de Deus não é pleno, é mínimo, é ínfimo. O que está acontecendo comigo? A culpa é do pastor, a culpa é do presbítero. Não, meu irmão. Nós podemos até achar muitos defeitos nos nossos líderes, mas nada justifica a nossa falta de iluminação dos nossos olhos por obra do Espírito na nossa vida. Nada justifica, porque o Espírito, isso é que é da semana que vem, o Espírito que levantou Jesus é o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor, é aquele que habita em nós. Que nessa noite você entenda que você é um escolhido do Pai, redimido pelo Senhor Jesus, selado pelo Espírito para um conhecimento de Deus, para experimentar a maturidade cristã, para crescer para a glória do nome do Senhor. Não perca isso de vista e peça, Senhor, tem misericórdia da minha vida e leva-me a fazer a tua vontade sempre. Não perca isso de vista. E se você está parado no tempo ou parada no tempo, não saia daqui hoje sem pedir ao Senhor, Senhor, traga um avivamento no meu coração para a glória do teu nome. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te pedimos que esteja derramando sobre nós uma unção nova do Teu Espírito para a glória do Teu nome, nos despertando, ó Deus, para realmente confrontarmos os nossos pensamentos, confrontarmos as nossas vidas com a Tua palavra, e que possamos desejar ardentemente crescer, amadurecer, desenvolver, desejar ardentemente, ó Pai, crescer no conhecimento do Senhor, ter os nossos olhos iluminados pelo Teu Espírito, e para que possamos ver realmente para que o Senhor nos chamou neste mundo e o que é que o Senhor deseja de nós. Ó Pai, tem misericórdia. Não deixe que ninguém saia daqui, ó Pai, sem refletir sobre a Tua palavra, sem refletir, ó Deus, em buscar a Tua face, em crescer na comunhão do Senhor, andar realmente na Tua presença.
Desperta-nos, ó Pai, para a leitura bíblica, para a oração, para estudo bíblico. Desperta-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ser encontrados ativos e atuantes na Tua obra, servindo ao Senhor e vivendo para a Tua honra e Tua glória. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Pai que nos escolheu e predestinou antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.